Vamos pro capítulo 35 de Gênesis. Antes, porém, eu gostaria de dizer para vocês que, que vocês que estão acompanhando os vídeos até agora, meus parabéns pela determinação e pela persistência de vocês. Estamos no capítulo 35 de Gênesis. Então, meus parabéns pela decisão de vocês de estudar a Bíblia. De vocês irem contra tudo e contra todos, né? E vocês estão com muita determinação aí para estudar a Bíblia. Então, meus parabéns pela determinação de vocês aí por estar estudando a Bíblia, né? Estamos chegando perto do final aqui do capítulo 35 de Gênesis. Tem 50 capítulos, então vocês que estão acompanhando vários dias desde o capítulo 1 até o capítulo 35, meus parabéns pela disposição de vocês em estudar a Bíblia, e continue assim, firme e forte, que vocês estão no bom caminho. Então, capítulo 35 de Gênesis. Jacó volta a Betel. Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugiu de seu irmão Esaú. Então era para o Jacó fazer um altar, que é um altar de holocaustos, né, para poder fazer os sacrifícios para Deus, né, para dizer que agora o Deus é o dele, né, o Deus de Jacó é o Deus lá de Betel, né, que ele tinha até feito um voto, né, e deu tudo certo. Então Deus tá mandando ele lá pro Betel fazer um altar para dizer que, para ver se o Jacó, né, tá cumprindo, tá obedecendo a Deus, e também para confraternizar ali na questão dos holocaustos, a comunhão com Deus, que naquela época era com sacrifícios dos animais ali, que simboliza espiritualmente a morte de Jesus Cristo na cruz, né, como sacrifício perfeito de Deus, mas naquela época não tinha, então era pelos animais. Depois disso, Jacó, aos de sua casa e a todos que estavam com ele, disse, né, livre-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifique-se e troque de roupa. Vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da manhã da minha angústia. E sem querer eu acertei o microfone aqui, daí com a língua, né? Essa gravata aqui ela aperta um pouquinho, né? Mas para continuar, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho dado. Então entregaram a Jacó, o nome dele é Israel, não sei o que botaram aqui. Entregaram a Israel todos os deuses estrangeiros que possuíam, os da casa dele, né? Porque não condizia agora eles terem essas coisas, sendo que Israel era de Deus, né? E não condizia eles ter essas coisas em casa, os estrangeiros da casa dele lá. Então entregaram a Jacó, a Israel, todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próxima a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Israel. Então Deus pôs um terror ali em volta das cidades, daí ninguém ousou perseguir Israel, né? Israel e todos os que chegaram a Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construíram um altar e lhe deu o nome de El Betel, ou Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugiu de seu irmão. Daí ele voltou para Betel e fez um altar. Débora, ama de Rebeca,
Morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, por isso que foi chamado de Alon-Bakut. Depois que Israel retornou de Padaré, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel, que quer dizer Deus é Deus. Ele lutou com Deus, né, Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse: eu sou Deus Todo-Poderoso. Seja prolífero e multiplique-se. De você procederá uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre seus descendentes. Claro, os reis de Israel, né? Que mais pra frente vocês vão ver que é os reis de Israel, né? Uma nação, uma comunidade de nações. A terra que dei a Abraão e Isaac dou a você também os seus futuros descendentes da esta terra. A seguir, Deus levou-se do lugar onde estivera falando com Israel. Israel levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe fará, e derramou sobre ela uma oferta de bebidas e a ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel, lugar onde Deus tinha falado com ele. Óleo consagrou aquele lugar, né? Pelas pedras ali, servindo de testemunho do lugar onde ele estava, que ele estivera falando com Deus. Agora vai dizer da morte de Raquel e de Isaac. Isaac é o pai de Israel e a Raquel é a esposa dele. Eles partiram de Betel e quando ainda estavam em certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. Aqui vai nascer o Benjamim. E enquanto sofria muito tentando dar à luz, a partir lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai lhe deu o nome de Benjamim. Então vamos ver aqui o ano de nascimento do Benjamim, né? Vamos ver aqui o ano de nascimento do Benjamim. Não, isso aqui é outra coisa. Calendário judaico é lá mais pra frente, lá no Exodo, né? Tá tudo programado aqui, mas não é por enquanto calendário judaico não. Tá ali José, né? Já nasceu em 1702 a.C., foi até 1592 a.C., primeiro filho de Raquel, Jacó com 91 anos. Agora o Benjamim, o 12º filho entre os homens de Israel. Nasceu em 1673 a.C. Segundo filho de Raquel, nasceu perto, durante ou depois da morte de seu avô Isaac. Já Israel com 120 anos. Né? Então vamos voltar aqui. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto ao caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sua sepultura, Israel levantou uma coluna. Até o dia de hoje, aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Israel partiu novamente e armou o acampamento adiante de Migdal-Eder. Na época em que Israel vivia naquela região, Ruben deitou-se com Bila. O Ruben já estava com uma certa idade, né? E deu uma fugidinha e foi se deitar com Bila. A Bila que era a concubina de seu pai, né? A Bila. Então a Bila aí não resistiu às investidas de Ruben e foi possuída pelo Ruben. Israel ficou sabendo disso, mas não disse a atitude dele por enquanto aqui o que ele queria fazer. Israel teve 12 filhos, recapitulando, esses são os filhos de com Lia. Ruben, o que teve uma fugidinha lá com Bila, o filho mais velho de Israel. Simeão, Levi, os que tiveram envolvidos na briga lá com a Diná, né? Judá, vai ter mais alguns episódios tristes com Judá daqui a pouco. Isacar, Zebulon, esses foram os seus filhos com Raquel, José e Benjamim. Esses foram os filhos com a Bila, serva de Raquel. Dan e Naphtali, esses foram os filhos com Zilpa, serva de Lia. Gat e Aser, foram esses os filhos de Jacó nascidos em Padarã. Depois Israel foi visitar seu pai Isaac em Manré, perto de Kiriat Arba, que é Hebron.
onde Abraão e Isaac tinham morado. Isaac viveu 180 anos, morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados. E seus filhos Esaú e, Jacó, e Israel, né, o sepultaram. Então, bateu as botas aqui o Isaac. Cadê o Isaac? Isaac velho. Não botou ali a data. Ah, tá ali, ó. Morreu em 1673. Tá ali o Isaac, com 180 anos, né? 1673. Mesma data aqui do Benjamim, quando Benjamim nasceu. E é este o capítulo 35. Ele espiritualmente ele dá a noção aqui que a gente tem que obedecer a Deus, né? As ordens de Deus aqui, que foi para Betel. Né? Que a gente não deve se desesperar quando alguém da nossa, nossos parentes morre, né? No caso a esposa dele morreu, né? E ela não deveria ser muito velha, né? Não tem nenhum relato do Israel ficar triste aqui. O Isaac já estava com uma certa idade, é um pouco mais fácil de admitir a morte, né? Porque já estava com 180 anos. Mas Raquel não, Raquel não era tão velha assim e morreu, né? Então o Israel não ficou muito abalado, né? Deve ter aceitado a morte tranquilo. Sabia o que Deus sabia estava fazendo. E esse é o capítulo 35 de Gênesis. E agora eu vou dizer que vamos pro 36, né? É isso aí. Tchau.